Dizem que ele foi proibido. Dizem que o seu rugido se tornou tão incômodo que o próprio céu o expulsou. Mas a verdade sobre o Boeing 727, o avião que os Estados Unidos praticamente baniram de seus céus, é muito mais complexa e muito mais fascinante do que você imagina. E eu te aviso, fique até o final, porque vou revelar um fato que poucos pilotos se atrevem a mencionar, um detalhe que prova que esse avião ainda voa, mesmo que oficialmente já não devesse mais existir. Vamos voltar no tempo. Estamos na década de 1960. A aviação comercial vivia sua era de ouro. As companhias aéreas competiam para oferecer luxo, velocidade e glamour a uma nova classe média que sonhava em voar. Mas havia um problema. Os pequenos aeroportos não conseguiam receber os gigantes, como o Boeing 707 ou o Decoito. O mundo precisava de um avião mais versátil, mais compacto, mas igualmente poderoso. Foi então que a Boeing apresentou sua grande aposta. Um avião com 3 motores traseiros, uma elegante cauda em forma de T e uma escada embutida que descia diretamente da parte de trás da fuselagem. Um avião que parecia saído do futuro. Nascia o Boeing 727. Desde seu primeiro voo, em 1963, o 727 tornou-se uma lenda dos céus. Seu design era revolucionário. 3 motores Pratt, Whitney J8D, flaps triplos, slats por toda a asa e uma autonomia capaz de conectar Nova York à Cidade do México, Miami a Caracas ou Los Angeles a Denver sem escalas. Era o avião ideal para qualquer tipo de rota. A Boeing planejava fabricar cerca de 250 unidades, mas o mundo ficou tão fascinado que acabou encomendando mais de 1.800. Durante os anos 70, todas as grandes companhias aéreas americanas tinham um 727. American, United, Eastern, Northwest, Delta. O 727 era o símbolo do progresso norte-americano. Seu apelido era o Whisper Jet, o jato sussurrante, embora, na realidade, seu rugido fosse tão ensurdecedor que fazia as janelas tremerem nos bairros próximos aos aeroportos. Mas isso, nos anos 70, não era um problema. Era parte do espetáculo. O 727 tinha algo que nenhum outro avião de sua época podia igualar: autonomia total. Ele podia operar em aeroportos sem fingers, sem veículos de apoio, sem escadas externas. Trazia tudo o que precisava a bordo, inclusive o seu próprio gerador auxiliar, o famoso APU, uma inovação que mais tarde se tornaria padrão em toda a aviação moderna. Sua escada traseira o tornava perfeito para rotas regionais, mas também seria o cenário de um dos episódios mais misteriosos da história da aviação. No dia 24 de novembro de 1971, um homem conhecido apenas como D.B. Cooper embarcou em um Boeing 727 da companhia Northwest Airlines. Durante o voo, ele ameaçou detonar uma bomba, exigiu $200 mil em dinheiro vivo e, depois de receber o dinheiro, saltou pela escada traseira em pleno ar. Nunca mais foi visto. O caso jamais foi resolvido. E o 727 virou parte da cultura popular americana. Desde então, sempre que alguém via aquela escada traseira, lembrava da ousadia do homem que desafiou o FBI e desapareceu entre as nuvens. Mas a glória do 727 não duraria para sempre. No final dos anos 80, algo começou a mudar. O mundo exigia aviões mais silenciosos, mais eficientes e mais baratos de operar. E o 727, com seu terceiro motor, seu alto consumo e sua estrutura metálica envelhecida, começou a ficar para trás. A concorrência veio de dentro da própria Boeing, com o 737-400 menor, mais econômico e com apenas 2 motores. E também da Europa, com o Airbus A320, um avião totalmente digital que reduzia a tripulação para apenas 2 pessoas. Enquanto isso, o 727 ainda precisava de 3: piloto, copiloto e engenheiro de voo. Mais tripulação significava mais gastos, mais manutenção e menos eficiência. Em uma indústria onde cada litro de combustível conta, essas diferenças foram fatais, mas o pior ainda estava por vir. Os motores J8D do 727 eram uma joia nos anos 60, mas nos anos 90 haviam se tornado dinossauros, barulhentos, ineficientes e poluentes. Seu ruído era tão alto que muitos aeroportos começaram a impor restrições noturnas, apenas para garantir um pouco de paz nos bairros vizinhos.
A Boeing tentou modernizá-lo com kits de redução de ruído, os famosos Hush Kits, mas o resultado foi decepcionante. Eles apenas disfarçavam o problema, acrescentando peso extra e aumentando o consumo. Era como tentar fazer um atleta veterano parecer jovem outra vez. O 727 simplesmente não conseguia mais competir. E então, nos anos 90, chegou a lei que o condenaria. Em 1990, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o Airport Noise and Capacity Act, uma norma que estabelecia um cronograma para retirar dos céus todos os aviões considerados muito barulhentos. O prazo final era 1 grau de janeiro do ano 2000. Depois dessa data, nenhum avião que não atendesse ao padrão de ruído Stage 3 poderia voar em território americano. E aí estava o golpe final. O Boeing 727, com seus motores da velha guarda, era apenas Stage 2. Poderia continuar voando sim, mas somente se fosse completamente modificado. Para muitas companhias aéreas, era mais barato comprar um avião novo do que reformar um modelo antigo. Em poucos anos, o Rei dos Céus tornou-se um exilado. Mas atenção! Embora o 727 não esteja proibido por lei, na prática ele foi banido pelo progresso. Seus motores já não cumprem os padrões ambientais nem acústicos, suas peças de reposição são raras, e sua manutenção é tão cara que apenas alguns apaixonados ainda o mantêm vivo. Mesmo assim, alguns sobrevivem. Estão em escolas de aviação, em hangares esquecidos ou convertidos em jatos privados. E agora eu vou te mostrar o que aconteceu com eles, quem ainda os pilota. E por que, em certos países, o 727 ainda reina nos céus. Quando o relógio marcou a virada do século, o som do Boeing 727 começou a desaparecer lentamente do céu americano. Não foi uma explosão, nem um acidente. Foi algo mais sutil, como se alguém tivesse abaixado o volume do passado. A partir do ano 2000, a lei entrou oficialmente em vigor. Ela não citava o 727 pelo nome, mas, na prática, foi sua sentença de morte. A mensagem era clara. Se o seu avião não cumpria o padrão Stage 3, ele simplesmente não podia voar. O 727 ficou preso em um limbo. Seus 3 motores Pratt Whitney J8D rugiam como feras toda vez que decolavam. E mesmo com os Hush Kits, os medidores de decibéis não se deixavam enganar. Às vezes, mesmo com as modificações, o som ultrapassava os limites nos aeroportos mais rígidos do país. Mas o problema não era só o barulho, era o custo. Cada kit de redução custava centenas de milhares de dólares por avião, e mesmo assim, não garantia a conformidade total. Além disso, os kits aumentavam o peso e diminuíam a eficiência do combustível. Ou seja, mais gasto, menos lucro. As companhias aéreas fizeram as contas e desistiram. Por volta de 1998, quase todas as grandes empresas americanas já haviam começado a aposentar seus 727. Delta, United, American, Northwest, Eastern, aviões que por décadas foram o coração de suas frotas, agora eram enviados ao deserto. Mojave, Victorville, gigantescos cemitérios de aviões no meio da Califórnia. Ali, sob o sol escaldante, centenas de 727 ficaram estacionados, motores selados, asas cobertas por fita metálica, esperando um destino que nunca chegaria. Mas alguns se recusaram a morrer. As empresas de carga viram uma oportunidade. Companhias como FedEx e UPS modificaram seus 727 para transformá-los em aviões cargueiros. O espaço onde antes viajavam 150 passageiros, agora era ocupado por caixas, pacotes e mercadorias. Por alguns anos, esses trimotores voltaram a rugir pelos céus dos Estados Unidos, não transportando pessoas, mas sim o comércio do novo milênio. Ainda assim, o fim era inevitável. Mesmo a FedEx, que chegou a operar mais de 100 unidades, acabou aposentando seus últimos 727 em 2013. O ruído, o consumo e o custo de manutenção eram uma carga pesada demais para continuar sustentando. Mas o banimento não parou por aí. A Europa adotou as mesmas regras, e a Austrália foi ainda mais radical. Proibiu completamente o voo do 727, mesmo com os Hush Kits instalados. A mensagem era clara: o progresso não tem lugar para o rugido do passado. E o mais irônico, tecnicamente, o 727 era muito à frente de seu tempo. Podia pousar em pistas curtas, decolar com potência de aeroportos remotos e operar sem suporte em solo.
Era robusto, confiável, resistente como um tanque. Mas nenhuma dessas virtudes conseguia competir com o silêncio e a eficiência digital dos novos modelos. No ano 2000, o céu mudou. Os rugidos se calaram. E os motores de alto bypass, como os do Boeing 737 Next Generation e do Airbus A320, começaram a dominar os aeroportos do mundo. Mais empuxo, menos ruído, menos consumo. O 727 ficou relegado a um passado que, embora glorioso, já não tinha lugar, mas havia algo que muitos não sabiam. O 727 não foi apenas vítima do barulho, mas também de um inimigo invisível: a economia do combustível. Durante os anos 2000, o preço do petróleo disparou. Voar um 727 era como alimentar uma fera sedenta. Ele consumia até 4.500 quilos de combustível por hora, quase o dobro de um 737 moderno. Cada voo custava milhares de dólares a mais apenas em querosene, sem contar inspeções, peças de reposição e manutenção de seus 3 motores. Além disso, com cada ciclo de voo, o metal da fuselagem sofria fadiga estrutural, um envelhecimento invisível, que exigia revisões profundas e caras. As companhias começaram a ver o avião de forma fria e matemática. 3 motores significavam 3 vezes mais peças, 3 vezes mais manutenção, 3 vezes mais gasto. Em uma indústria de margens tão pequenas, isso era uma sentença de morte. E então veio o golpe final, 11 de setembro de 2001. Após os atentados, o tráfego aéreo mundial entrou em colapso. As companhias entraram em crise. E a primeira medida foi se livrar dos modelos mais antigos e custosos. O 727 foi um dos primeiros a ir embora. Para muitas empresas, seu valor era tão baixo que nem valia a pena vendê-lo. A FedEx, por exemplo, decidiu doar dezenas de unidades para escolas de aviação, universidades e museus. Assim, os 727 deixaram de cruzar os céus para se tornarem salas de aula para futuros pilotos e engenheiros. Hoje, alguns ainda existem enferrujando sob o sol do deserto, ou preservados em hangares como peças de museu. Outros foram transformados em restaurantes, hotéis, até casas privadas. E pouquíssimos continuam voando em cantos distantes do planeta. Em 2021, estimava-se que restavam menos de 50 unidades ativas, a maioria na América do Sul, África e Oriente Médio. Colômbia, Brasil, México e alguns países africanos ainda mantêm esses velhos trimotores, operando-os como cargueiros ou aviões de emergência. Mas é aqui que a história fica ainda mais interessante. Embora o 727 tenha desaparecido oficialmente dos céus americanos, há uma exceção. Um punhado desses aviões ainda voa sob autorizações especiais. E um deles tem uma missão única. Poucos sabem disso, mas um Boeing 727 ainda cruza os céus dos Estados Unidos legalmente. O nome dele é 0G. Esse avião não transporta passageiros nem carga comercial. Seu propósito é outro: criar gravidade zero. Sim, você ouviu direito. O Zero Gravity Corporation Boeing 727 é usado em treinamentos de astronautas, pesquisas científicas e experiências privadas de ausência de peso. Durante o voo, ele sobe bruscamente até cerca de 7.000 metros e depois desce em trajetórias parabólicas. Nesse instante, por cerca de 20 segundos, tudo dentro da cabine, pessoas, objetos, câmeras, flutua no ar. A sequência se repete várias vezes, recriando as condições exatas de um voo espacial. O avião está registrado oficialmente na FAA e possui licenças especiais que lhe permitem continuar voando, embora apenas em missões controladas. É literalmente o único Boeing 727 que ainda pode voar livremente nos céus dos Estados Unidos. Mas ele não está sozinho. Alguns poucos ainda sobrevivem em mãos privadas. Alguns são alugados para filmes, videoclipes ou treinamentos militares. Em Hollywood, por exemplo, um 727 real foi usado em cenas de ação de filmes como Tenet e Flight. Essas aeronaves são registradas em categorias experimentais ou temporárias, o que lhes permite operar sob permissões especiais. Até mesmo a NASA utilizou um 727 durante anos como laboratório de testes para sistemas de voo e equipamentos espaciais. Ele foi apelidado de Vomit Comet, ou Cometa do Vômito, porque era usado para simular microgravidade, treinando astronautas antes de suas missões.
Então sim, embora o 727 tenha sido expulso da aviação comercial, os Estados Unidos nunca o eliminaram completamente. Eles o transformaram em ferramenta científica, em memória histórica, em símbolo de um progresso que um dia dominou os céus. Mas o mais fascinante não está no país que o baniu, e sim nos lugares onde ele ainda reina com liberdade total. Na Colômbia, empresas como a Aerosucre e Laser Airlines mantêm frotas de 727 até 200 cargueiros, usados em rotas difíceis, por montanhas e pistas curtas, onde sua força e robustez ainda são insubstituíveis. Na Venezuela, a Transcarga ainda mantém um exemplar ativo. No México, até pouco tempo atrás, a Aeronaves TSM operava vários. E em partes da África e do Oriente Médio, governos e companhias de carga ainda confiam no 727 como um verdadeiro cavalo de batalha dos ares. Sim, o 727 é caro de manter, mas resiste a calor extremo, poeira e pistas improvisadas, onde aviões modernos simplesmente não conseguem operar. Esses céus são o último refúgio de uma máquina que se recusa a morrer. Mas nem tudo é romantismo. Muitos desses aviões voam sem peças originais, com componentes adaptados de outros modelos. Mantê-los em segurança requer engenheiros especializados, habilitações específicas profissionais que estão se tornando cada vez mais raros. Por isso, a maioria dos 727 ainda ativos está em seus últimos anos de vida. Quando forem finalmente aposentados, provavelmente não haverá substituto. Será o fim de uma era. Mas há um último capítulo, que quase ninguém conhece. E ele explica por que os Estados Unidos jamais permitirão que esses aviões retornem plenamente aos seus céus. O Boeing 727 tem uma fraqueza, uma vulnerabilidade tão séria que o transformou em um risco de segurança nacional. Desde os anos 90, o FBI e a FAA passaram a monitorar de perto cada unidade ainda existente. Tudo começou com um mistério que chocou o mundo. 25 de maio de 2003. Aeroporto de Luanda, Angola, um Boeing 727, matrícula N844AA, desaparece sem deixar rastros. Era um antigo cargueiro americano, modificado e sem passageiros. 2 pessoas subiram a bordo sem autorização, ligaram os motores e decolaram rumo ao Atlântico. Nunca mais foram vistas. Nenhum destroço foi encontrado, nenhum sinal no radar, nada. Até hoje, o caso permanece sem solução. O FBI o classificou como um dos maiores mistérios da aviação moderna. Alguns acreditam que o avião foi roubado e revendido a grupos ilegais. Outros dizem que ele caiu no oceano. Mas o fato é que depois desse incidente, os Estados Unidos mudaram para sempre a maneira como controlam aeronaves retiradas de serviço. Desde então, todo Boeing 727 que deseja voltar a operar em território americano precisa passar por processos rigorosos de certificação, segurança, rastreabilidade. Qualquer modelo que não cumpra essas normas é automaticamente bloqueado. E assim, pouco a pouco, o 727 deixou de ser um ícone do progresso para se tornar um objeto de desconfiança. Mesmo assim, nem todos o veem como um avião proibido. Para os pilotos que o comandaram, o 727 continua sendo uma lenda viva. Uma máquina nobre, poderosa, exigente, que respondia ao toque humano com precisão cirúrgica. Eles costumavam dizer: se você sabe voar um 727, pode voar qualquer coisa. E talvez por isso, embora seus motores já não rugem mais nos céus dos Estados Unidos, o espírito do 727 ainda vive em cada avião moderno. Porque o 737, o 757, o 767 todos de alguma forma descendem dele. Mas o último capítulo desta história não é uma homenagem nostálgica. É uma revelação. Porque existe algo mais sombrio por trás da extinção do 727, um motivo político e estratégico que os Estados Unidos jamais admitiram publicamente. O 727 não foi aposentado apenas por ser barulhento, velho ou ineficiente. Ele foi silenciado por ser livre demais. Durante os anos 80 e 90, enquanto os EUA aposentavam suas frotas antigas, dezenas de Boeing 727 foram vendidos a preço de sucata para países da África, do Oriente Médio e da América do Sul. Mas alguns desses aviões acabaram nas mãos erradas. O 727 era perfeito para operações discretas. Podia decolar com pouco aviso,
transportar toneladas de carga e pousar em pistas improvisadas, até mesmo de terra. Em pouco tempo, as agências de inteligência descobriram que vários desses aviões estavam sendo usados para contrabando, tráfico de armas e transporte ilegal de mercadorias. Não era culpa do avião, era culpa da sua autonomia. O 727 não precisava de sistemas digitais rastreáveis. Era analógico, robusto e praticamente invisível ao controle moderno. E isso era perigoso. Quando o N844AA desapareceu sem deixar vestígios, os Estados Unidos entenderam o recado. Um avião comercial de grande porte podia sumir do radar, cruzar oceanos sem ser detectado e potencialmente ser usado como arma. O trauma do 11 de setembro ainda estava vivo, e a ideia de que um 727 perdido pudesse cair nas mãos erradas foi o suficiente para selar definitivamente seu destino. A partir daí, qualquer tentativa de reativar um 727 em solo americano enfrentou muralhas de burocracia e segurança praticamente intransponíveis. A mensagem era clara: este avião pertence ao passado e deve permanecer lá. Mas há outro motivo, menos óbvio. O 727 nasceu em uma época em que o piloto era o coração da máquina. Sem telas digitais, sem automação, tudo dependia de mãos humanas e instinto. Em um mundo dominado por computadores e inteligência artificial, isso se tornou um problema. Os pilotos modernos treinam em cabines digitais, onde a aeronave toma decisões por conta própria, enquanto o piloto supervisiona. O 727 exigia reflexos e sensibilidade reais. Recertificar tripulações e técnicos para operar lhe custaria milhões de dólares sem retorno comercial. Então, silenciosamente, a indústria decidiu deixá-lo para trás. Mas há algo quase poético nisso tudo, porque embora o 727 tenha sido apagado dos céus americanos, seu legado vive em todos os lugares. Cada avião moderno de um Boeing 737 a um Airbus A320 e um carrega algo do seu DNA, o design das asas, os sistemas hidráulicos, o APU, o gerador auxiliar. Tudo nasceu ali. Até o som inconfundível da decolagem, aquele rugido grave que marcou gerações, ainda ecoa, suavizado, nos motores de hoje. O avião proibido nunca morreu de verdade. Ele apenas se disfarçou de futuro. E o mais irônico, os Estados Unidos ainda usam tecnologia derivada do 727 em seus programas de testes e treinamento militar. Peças, sistemas e componentes foram reaproveitados em simuladores e laboratórios de aerodinâmica. O avião que foi expulso dos céus civis ainda contribui em silêncio para a segurança do mesmo país que o vetou. Mas, no fundo, há um motivo mais humano por trás de tudo isso. O 727 simboliza uma era em que voar era uma experiência mágica, não uma rotina. Uma época em que os passageiros se vestiam de gala, a cabine cheirava a café fresco e querosene, e os pilotos voavam com arte e precisão, sem depender de telas. Era o último suspiro da aviação romântica. E talvez por isso, o fim desse avião ainda dói. Hoje, em museus e hangares esquecidos, alguns 727 segundo-ão, restaurados por apaixonados, mantidos vivos como monumentos de uma era que não volta mais. E nos desertos do Arizona e da Califórnia, quando o sol se põe e o vento sopra entre os fuselagens, ainda se pode ouvir, ao longe, o eco abafado de 3 motores, rugindo em uníssono. O rugido do progresso, e de um passado que se recusou a ser esquecido. Então, da próxima vez que você vir um Boeing 737 decolando, lembre-se, por baixo daquela tecnologia moderna, ainda bate o coração do seu ancestral proibido. Porque o 727 não foi destruído. Ele foi transformado, e sua sombra continua cruzando os céus invisível, eterna, indomável. Este foi Aerocéu. Se você gostou dessa viagem pela história do avião que os Estados Unidos quiseram apagar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar descobrindo os segredos mais profundos da aviação mundial.